bem-vindos ao canal Espirais de Luz. Esse canal que eu falo, graças a Deus, tem passado pelos anos e sempre com o mesmo objetivo, o espiritismo. Ser kardecista é muito bom. E eu falo isso porque eu entendo e eu sei que existe a lógica do espiritismo que me mantém nessa doutrina com muita certeza, porque isso daí explica e esclarece muito para mim. E é nesse clima que a gente traz a primeira palestra de 2025, num tom de bondade, um tom de amor, para falar sobre nossas mãos. Nossas mãos é a mão da razão e a mão da emoção. Pois é. Das palavras de Jesus, temos o ensino de que não deve a mão esquerda tomar conhecimento do que realiza a direita. Ou seja, o bem ele deve ser feito na surdina, gente, sem alarde, sem necessidade de reconhecimento e nem anúncio. Quando o bem é feito e ele é visto, ele serve de exemplo. Quando o bem é feito e ele está em silêncio, ele agrada a Deus. Aquele bem que você anuncia demais, que você fala demais, ele pode até ter sido bom e ter tido efeito, mas ele não tem a mesma intensidade generosa que o bem silencioso tem. Entretanto, vez ou outra, faz muito bem a nossa mente tomar ciência de algumas iniciativas, isso é claro. Mas não é porque foi anunciada, tá? É as iniciativas e as narrativas que às vezes chegam até nós através de uma imagem que alguém filmou de longe sem a pessoa saber, que isso é muito importante. Por quê? Porque reportagens, elas enfocam essa ou aquela personalidade espalhando benefícios. Ela serve de estímulo a outras, por vezes tímidas em sua vontade. Então, sugere ideias felizes, motivando multiplicação e consequentes benefícios, além do que é algo despretensioso. Tudo que leva pretensão de anúncio realmente não é muito bom. Mas olha só, como é que funciona o bem? Vamos de historinha, gente, para ilustrar melhor nossa mensagem de hoje. Antes de mais nada, a historinha. Beijo, Rosa Oliveira, te amo. Melhor pessoa do mundo para ensinar você a contar a história. E nesse clima, vamos embora de historinha que a gente vai entender. Ele mesmo não escreveu ou anunciou nada sobre o que fez. Foram outras pessoas que escreveram a respeito do trabalho de Scott Neeson. Exatamente, esse australiano que até os seus 44 anos de idade era um alto executivo do cinema, conhecido até como Mr. Hollywood. Scott Neeson, ele mesmo, que ganhava mais de $1 milhão por ano como vice-presidente de marketing da Sony Pictures. Morava numa mansão em Beverly Hills, tinha um iate, 2 carros de luxo e sucesso fora namorada, sim. Cada uma mais bonita que a outra, né? Então, ele, assim, que apesar dessa coisa toda, porque é aquela história, eu tenho muito, mas eu tô feliz. Ele se sentia insatisfeito. Gente, acreditava que devia fazer algo mais do que cinema. Ouviu de seus colegas que ele estava com estafa e até lhe recomendaram férias, na verdade, né? Que foi assim que mais ou menos que funcionou. Mas o que ele fez? Ano de 2003, ele pegou um avião e partiu para 5 semanas de férias na Ásia. Ai, gente, a Ásia é um lugar lindo. Onde ele pôs a mochilinha nas costas, montou na motocicleta e partiu. Adoro. Durante sua jornada, o Camboja lhe mostrou uma face da miséria que ele desconhecia. Pois é, as cenas que viu no famoso lixão de Phnom Penh o deixaram em lágrimas. Foi difícil para Scott assistir centenas de catadores, entre eles muitas crianças, revirarem pilhas tóxicas de lixo na esperança de encontrar material reciclável que lhes pudesse render o mínimo para comer. E foi esse cenário o suficiente. Alterou todo o plano de vida dele. Deu-se conta de que tinha tanto. E aqueles seres, principalmente as crianças, tinham tão pouco ou não tinham nada. E foi assim
que Scott Nissan se mudou para a capital do Camboja e criou uma instituição e não fez isso anunciando para o mundo o que ele ia fazer. Ele fez em silêncio. Hoje, são mais de 400 crianças que recebem moradia, alimentação, roupa, assistência médica, educação e treinamento vocacional. E tem mais. Quando ele chega, todos correm alegremente ao seu encontro. E as crianças pulam em suas costas e gritam: "Quero colo, Scott!" Isso é uma coisa muito forte, gente. É aquele homem de 1,80 m de altura, de olhos azuis e chinelos, sorri e comenta: "Já viu tanta alegria num lugar só?" Pois é, essa emoção é que faz com que ele, várias vezes ao ano, retorne a Los Angeles para levantar os fundos necessários para manter sua instituição. Após anos trabalhando no Camboja, Nissan admite que mal começou e afirma: "Essa é a obra da minha vida, estou comprometido com essas crianças." Eu conto essa história embargado aqui, com nó na garganta para não chorar, porque através de uma viagem, através de uma ida em algum lugar, você observando os ambientes ao seu redor, você descobre que você tem muito em casa. E que muita gente que está por aí não tem nada. Então, uma boa comparação. Missão de executivo a um homem que salva e muda vidas. Isso é muito importante. É a sua coragem exemplar de abandonar o conforto e os prazeres mundanos para servir aos seus irmãos com alegria e desprendimento, e é a prova que temos mais um homem de bem sobre a terra. Gente, é exatamente o que Jesus falou na Bíblia. Larga tudo e me segue. É o que ele fez. Ele, naquele momento, tinha tanto. E uma outra coisa interessante, quando a pessoa nasce e é dado a ela muitos recursos, e ela cai a ficha que ela tem muito, e tem um monte de gente que não tem nada, e ela começa a fazer por aqueles que não têm nada. Um homem que fez e faz a diferença para centenas de vidas se chama Scott Nissan. E esse realmente é um grande desafio para todos nós, gente, espíritos em evolução dessa oficina chamada Terra. Ela funciona ao mesmo tempo como hospital e como escola. Nesse planeta, enquanto na carne, a gente busca uma cura espiritual, mas também quer o aprendizado da vida e a reforma da nossa intimidade, da nossa forma de ver, sentir e vivenciar a realidade. Nosso mestre se chama Cristo, Jesus Cristo. Ele não nos deixou à deriva em desafio evolutivo. Não. Ele é empático por natureza. E ele mostrou isso e ele sabe das nossas necessidades. Então ele surge em nosso caminho e nos indica a direção, sabe como? Olha só o que Jesus diz: "Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que fez a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará." Essas são as palavras que encontramos em Mateus, capítulo 6, versículos 3 e 4. São 2 desafios a vencer. Primeiro é o da mão direita. Gente, a nossa mão direita, ela envolve quem? Os sentimentos bons, compaixão, bondade, tá? E a mão esquerda, considerado mais difícil, porque representa as emoções egocêntricas. Envaidecimento, fama, interesse, reconhecimento dos atos praticados, entre outros. A esquerda, na funcionalidade física, ou seja, quando é um canhoto é a direita, uma das mãos sempre ela vai parar, ela vai funcionar, ela faz parte do conjunto, mas é com a direita que você escreve, é com a direita que você pinta o cabelo, enfim, todas essas coisas. Então, essa mão direita que ela está envolvida na servidão, bondade e compaixão. Mas a esquerda ela vai estralar, mas ela está visando que ela é ligada a emoções egocêntricas. Então, sempre que você vai falar, você coloca a mão esquerda no peito. Meu Deus, você coloca as 2 mãos. Você está entendendo? Porque a mão esquerda está ligada a esse sentido, ao sentido da
visualização do que você tem na matéria. E o motivo maior que nos leva a ter todo o cuidado possível em dar esmola ou ajudar alguém, porque jamais devemos colocar o irmão necessitado em constrangimento perante a sociedade e até de si mesmo. Gente, a esmola já é, a palavra esmola, ela já traz aquele peso, aquela carga. Então, vamos tirar a palavra esmola e vamos falar assim, vamos auxiliar esse irmão. Então, dando algo material ou espiritual, nós temos de ter em mente a preservação e o respeito dessa imagem, daqueles a quem devemos prestar as devidas assistências e, caso contrário, apenas praticaremos a descaridade. E temos que ser indulgentes. A indulgência é necessária. A indulgência é a capacidade de olhar para o outro sem preocupar com nada, apenas ajudar. Sem chegar que, eu ajudei fulano, sabe por quê? Porque fulano é assim, assim, assado. Não, não tem que falar nada não. Eu só ajudei e foi. E foi. Então, esse texto de hoje, ele retrata a questão da doação, a questão do amor. Nós podemos racionalmente entender a sua interpretação das mais diversas situações do dia a dia, que exigem de nós transformação moral, esforço em domar as más inclinações ou más tendências que ainda nos restam através de ações de dar ou de doar a nossa boa vontade em favor de cada um de nós, em particular, e da coletividade. Olha, o que nos leva de volta para a questão da mão esquerda e da mão direita. Embora haja uma grande preocupação com as fragilidades emocionais e sentimentais da mão esquerda, nós devemos ter também os devidos cuidados e a devida vigilância em relação à mão direita, ainda que ela seja considerada a mão da razão. Por quê? Por ser a mão da consciência, a mão que planeja e que orienta, a mão que aponta caminhos e a que tem o poder de controlar as emoções. Gente, é muito importante entender que fazer o bem não está relacionado à exposição desse bem. Por quê? Às vezes a gente está fazendo bem, expondo esse bem, mas está esquecendo que aquela pessoa que foi ajudada, que recebeu esse bem, ela está numa situação, às vezes, de humilhação social. Ela está numa situação em que ela mesma causou aquilo para ela, mas ela está numa situação precária. Não tem moradia, não tem dinheiro, não tem comida, não tem nada. Então, chegar ali, doar de coração é falar, você quer uma comida? E entregar essa comida, mas não é naquele sentido, você está com fome, aquela coisa meio que, sabe? Não, não faça isso. Seja natural, faça de maneira natural, porque você preserva a imagem daquela pessoa. E aquilo dali ajuda muito, porque nessa hora você tá ali se entregando de uma maneira tranquila, light, entregando, distribuindo. E nessa hora que você está distribuindo, você entrega com a mão direita. A sua mão esquerda não participa. Se a sua mão esquerda participar, é porque ela está segurando uma sacola aqui do lado. E eu estou falando isso, gente, não é porque a mão tem que ser a direita e a mão tem que ser a esquerda. Para o canhoto, a direita dele é a esquerda. É a mão funcional. Então a gente vai chamar de funcional e mão de auxílio. Direita, esquerda. Para o canhoto, funcional, mão de auxílio. Então sempre a gente vai ter uma mão de auxílio ligada à emoção e uma mão funcional ligada à razão. Uma traz a decisão e a outra apoia. Uma executa e a outra auxilia, mas nem sempre as duas, a maioria das vezes, vão trabalhar juntas. Não vão. E a mão direita faz muita coisa que a esquerda nem sonha que ela está fazendo. Isso é importante a gente entender. Porque quando a gente entende isso, a gente começa a entender que a gente tem que separar as coisas e não misturá-las. E não fazer com que elas fiquem diminuídas ou prejudicadas. Porque para alcançar o equilíbrio das emoções, necessário é que tenhamos nossa razão orientada, planejada por nossas essências.
emocionalmente abastecidas para que aconteça uma ascensão desse espírito. E para fazer tudo isso, gente, basta fazer uma coisa que está no livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Uma frase, ela diz tudo. Fora da caridade, não há salvação. Então, pratique a caridade. Entregue-se com amor total para esse sentimento que gera atitude, bonança e gera o quê? Magneticamente, um retorno positivo para você. Tem os seus méritos. Então, a gente não está vivendo no planeta só pensando também em, ai meu Deus, eu tenho que viver, eu vou ser bonzinho e tal, mas o que está acontecendo? Ah, não está acontecendo nada, estou sendo bonzinho, não está acontecendo. Deixa eu te falar, tá assim. Cada ato que você tem de bondade, que você toma em relação ao outro, do seu próximo, de bondade, você acumula uma coisa no plano espiritual que se chama bônus hora. E isso daí são aquelas, vamos falar, a moeda espiritual, entre aspas, porque não existe moeda, não é monetário isso é aderente ao seu espírito. O mérito e todas as outras coisas que você tem direito, inclusive o bônus hora, você adere ao espírito. Não é uma coisa de banco, ou você recebeu, não. É magneticamente você atrai. E isso é necessário para você viver no plano espiritual. Porque no plano espiritual tudo está relacionado ao bônus hora. A casa que você vai morar, a casa que você vai materializar naquele plano, né? No plano psíquico, tudo aquilo precisa disso. Então, para que a gente está aqui fazendo caridade? É só porque a gente quer evoluir e só a gente quer o bem do outro? Não, a gente também recebe méritos e ajudas e auxílios. Pensa nisso, porque sua mão direita vai continuar fazendo sem sua mão esquerda saber. Isso importa. E vice-versa, tá? Então, é sobre isso. E tá tudo certo. Minha mão esquerda está satisfeita agora, que a mão direita também ficou feliz. E ninguém precisou saber de nada. Eu espero que vocês tenham captado toda essa mensagem, tudo isso de uma maneira positiva. Quero agradecer sempre quem vem aqui no Espirais de Luz, assiste as palestras, curte, deixa o comentário. É muito importante isso para nós. E não porque vai dar engajamento, mas é importante porque você assistiu e entendeu a mensagem. E é isso para nós que é importante. Tá? Muito obrigado mais uma vez pela paciência de sempre por me ouvir. Vai lá e curte nossa página no Facebook, Espirais de Luz. Se inscreve no canal do YouTube, ativa o sininho e espera que tem muita palestra. Que eu tô cheio de palestras para publicar, mas eu vou publicar aos pouquinhos para não dar muita atenção. Vai lá e muito obrigado. Até a próxima. Beijos de luz.